Esse livro, na verdade, ele é fruto de uma tese de livre docência que eu defendi na USP, e na área de Sociologia do Consumo. E como toda docência, em geral, ele sintetiza, pelo menos em parte, a trajetória do autor. Então, no meu caso, ele sintetizou da seguinte forma: eu tinha, desde o início da minha pós-graduação, desde o mestrado, eu tinha tido muito interesse pela cultura de massa, pela cultura do consumo, enfim, que era uma coisa relativamente nova na época que eu estava começando a fazer a minha pós-graduação. E eu trabalhei, tanto no mestrado como no doutorado, tentando entender como é que se formaram as grandes empresas de produção de bens culturais de massa, daquilo que os frankfurtianos chamam de indústria cultural. E eu fiz esse trabalho, isso gerou 2 teses, como eu estava dizendo, mas chegou uma hora que eu comecei eu falei, bom, eu acho que eu tenho que começar a tomar um pouco de ar fresco, porque se eu ficar só nisso, só olhando por esse lado da produção e dentro desse lado, eram teorias muito pessimistas, muito críticas. Nos anos 80 tinha começado a surgir uma outra ótica para analisar essas questões, que tomava o consumo como foco de análise, como centro da análise. E aí eu resolvi olhar um pouco isso, quer dizer, se antes, até então, se pensava o consumidor como alguém que é enganado o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, parece que ele quer ser enganado mesmo, porque ele sabe que ele vai ser enganado por um monte de programas de televisão que não servem para nada, etc. Falei, mas o consumidor não é idiota, tem alguma coisa, deixa eu ver o que acontece do outro lado. Foi aí que eu dei um outro passo, fui ver o que acontecia do outro lado do balcão, vamos dizer. E aí eu comecei a fazer uns estudos sobre o consumo, mas tendo o consumo como foco. E isso deu, digamos, acho que uma coisa muito interessante, porque de um lado eu consegui recuperar toda a história de como surgiu uma cultura do consumo, e ao mesmo tempo eu também percebi que a cultura do consumo, ao surgir, também criava um consumidor que passava a precisar de novos direitos. Então isso acabou gerando trabalhos também na área de recuperação de toda a trajetória do movimento de defesa do consumidor. Como é que isso surgiu, como é que isso surgiu no primeiro mundo, como é que isso veio para o Brasil, que problemas isso deu, etc. A cultura do consumo e a cidadania sempre foram vistas como coisas quase mutuamente exclusivas. Quer dizer, ou bem você é consumidor, vive no shopping, é alienado, só vê bobagem, só pensa em coisas muito superficiais, ou então você é cidadão, é sério, transforma a realidade, faz alguma coisa. Na verdade, eu acho que o meu trabalho permitiu estudar mais a fundo as diversas maneiras pelas quais essa relação ocorre. E ela ocorre de uma forma muito menos chapada, muito menos maniqueísta, vamos dizer, do que normalmente ela é concebida. Na medida em que eu tenho a cultura do consumo, que promove uma série de bens, de produtos com estilos de vida, etc., também o consumo começa a aparecer como um direito, como uma reivindicação de um direito social, junto com outros direitos do século XX. Ao mesmo tempo, os direitos do consumidor, ou seja, de não ser enganado, o direito à informação, de não ser manipulado, de poder trocar um produto, enfim, de uma série de outras, de ter segurança nos produtos que consome, de ter quem se responsabilize quando há algum problema nessa área. Ao mesmo tempo, esses problemas são novos direitos, de certa forma, de cidadania que vão aparecer. Mais do que isso, nesse processo ocorre uma politização do consumo. Então, vamos dizer, se antigamente não se falava o consumidor, a partir de um certo momento surge a categoria no discurso, no espaço público, do consumidor. E ele começa não só
a reivindicar, vamos dizer, direitos e cobrar do Estado e das empresas um outro comportamento, cobrar regulação por parte do Estado e cobrar um outro comportamento por parte das empresas para respeitá-lo enquanto consumidor, como também ele, ao descobrir o seu poder, ele começa a transcender essas questões que são ligadas imediatamente ao consumo. Eu acho que é aí que entra um lado muito interessante do consumidor e começa a lutar por outras causas nobres, vamos dizer. Quando eu falo em consumo consciente, eu estou falando no consumidor, ao mesmo tempo eu estou falando na ecologia. Quando eu tenho um boicote a uma empresa porque ela usou trabalho infantil, eu estou lutando pelo respeito à criança. A ação do consumidor prestigiando alguma empresa ou ao mesmo tempo aparecendo de uma forma mais crítica, tratando de uma forma mais crítica, muitas vezes eu estou tendo convergência com um movimento que luta por outras dimensões, vamos dizer, da nossa vida e por um planeta melhor, vamos dizer, por uma vida melhor, por uma sociedade mais justa. É cedo para a gente poder dizer, não é, até onde vai a força desse ator político. Até os anos 60, 70, quando se fazia uma crítica ao capitalismo, como a gente estava no meio da Guerra Fria, então, se você fazia uma crítica ao capitalismo, você tinha por referência um outro modelo de sociedade, que no caso era o socialismo. A partir de, sei lá, 68, vamos dizer que é aquele ano mágico, a partir de desdobramentos de 68, começa a haver um outro tipo de crítica social, que eu estou dizendo que é uma espécie de fragmentação da crítica. Começa a haver assim como o socialismo vai aos poucos, né, nos países em que ele existe, ele vai entrando em pane, em crise, eu tenho também uma crítica que começa a se preocupar não em derrubar todo o capitalismo e fazer tudo de novo, mas ela incide sobre questões mais específicas, né, mas muito reais, concretas, e tenta transformar a sociedade a partir de transformações mais locais. Então, isso não tem que derrubar tudo, não tem que acabar com toda a sociedade, ou acabar com o Estado, ou acabar com tudo para poder fazer uma sociedade melhor. Existe uma coisa mais tópica. Ela teve um lado fragmentado, que é ruim, vamos dizer, mas, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo hoje é uma convergência, ou, enfim, há indícios de que esses movimentos sociais diversos, está reforçando o outro. No primeiro momento, fragmentou a crítica em uma série de mini-críticas ou mini aspectos da sociedade. Hoje pode, né, tá apontando para uma possibilidade, que eu não sei ainda se vai se concretizar ou não, de constituição de um novo sujeito social, que não é aquele velho sujeito que a esquerda falava antes, do proletariado, que ia fazer a revolução. É um outro sujeito, com outros atores. Na hora que eu penso na defesa do consumidor, o consumidor adulto, hoje em dia, ele tem códigos, pelo menos nos países ocidentais, ele tem códigos de proteção bastante razoáveis. E o Brasil é considerado um país que tem uma lei avançadíssima do consumidor. Mas tem um lado tem uma dimensão aí, ou tem um tipo de consumidor que está muito desprotegido, que isso veio à tona para mim, que é a criança. Proteger a criança desse lado consumista que tem levado a uma série de problemas, desde a obesidade até a violência, enfim. Então, é uma série de questões, forçar pais, às vezes, a comprar o que não podem. Então, tem toda uma problemática aí que precisa ser trabalhada melhor e que está subteorizada, vamos dizer, precisa ser entendida melhor para a gente poder também trabalhar melhor isso na prática. Tem havido um aumento de poder que é reconhecido por todos do consumidor no mercado em relação às empresas, às suas exigências, possivelmente, etc. Eu acredito que isso esteja acontecendo também na área pública. Eu tenho a impressão que o consumidor está sendo mais ouvido, não é?
quando se trata de elaborar políticas públicas, quando se trata de avaliar políticas públicas, principalmente quando se pensa na qualidade dos serviços públicos. Então, esse é um outro caminho que eu estou tentando ver.